Olá, boa tarde para todos vocês. Nós estamos na primeira aula nossa, iniciando agora, né, sobre a divina vontade. E, né, para quem acompanhar através do Facebook, vocês vão estar ouvindo aqui o que eu vou estar falando. E quem tiver dúvidas, né, depois eu vou estar postando aqui no canal os conteúdos também, tá bom? Então, aí eu tava falando com vocês que eu pedi para que a primeira atividade fosse a leitura, pelo menos de 5 capítulos, da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque na vida íntima de Nosso Senhor, ele vai falar exatamente qual foi o trabalho que ele executou como Deus na humanidade dele. Porque no Evangelho só mostra a atividade principal dele externa, o externo. Ele mesmo disse que os apóstolos que escreveram, né, mesmo eles sendo conduzidos por Nossa Senhora, mas eles foram conduzidos, os evangelistas, eles foram conduzidos pelos testemunhos de vida das pessoas que viveram com Jesus. Então, são visões, né, do que eles experimentaram com Jesus externamente. As palavras que Jesus falou, o contexto, o João, que foi o que mais viveu com Nossa Senhora, então ele sabia tudo que ela contava, o máximo de coisas possível. Então ele que pôde dar mais exemplos da intimidade com Jesus, foi o que mais conseguiu. Porém, ainda é limitado, bastante limitado. E Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele escolheu a serva, a monja Maria Cecília Bage, e ele escolheu não só ela, né? Nesse século XX, ele escolheu várias outras místicas, nesses séculos aí, principalmente a mística Cidade de Deus também foi escolhida por ele para poder trazer a vida de Nossa Senhora, e ele também estava junto, né, contando a vida da mãe dele, junto com Maria, para Santa Maria Ágreda. E assim, é um presente de Deus tão grande que ele fez, é uma coisa impressionante, como que Jesus, ele se importou com cada detalhe, né? Ele mandou todas as mensagens, todos os conteúdos, todos os livros, todos os santos tiveram, os mestres todos que nós temos na nossa igreja, tem todos os elementos necessários para que a gente possa entender o livro do céu. Mas sem estarmos conectados com o livro com esses livros, por isso que eu trago eles, principalmente esses mais puros mesmo, que é o próprio Jesus que ditou para essas místicas. Eu trago muito esse conteúdo e, graças a Deus, a coroa de santidade do Daniel, que ele é filósofo, teólogo, também traz os elementos dos mestres, magistério, da catequese. E aí vem trazer também esse conteúdo iluminado pra gente. Então, todo esse material reunido é importante para a gente poder entender o dom da divina vontade e para a gente desejar esse dom. E essa aula, principalmente, não visa só a gente entender o dom da divina vontade. É importante entender e viver isso, né? Porque não adianta nada você estudar tudo isso e não entender, né? Então você tem que entender e tem que querer e desejar do fundo da sua alma, primeiro, porque uma coisa é você querer estudar por ter curiosidade, e outra coisa é você mergulhar de todo o coração e querer viver de todo o coração. Tem duas dimensões totalmente diferentes. E para ambas essas dimensões, precisa estudar, precisa, sabe, ler um pouquinho de cada coisa. Não precisa ler tudo, mergulhar profundamente em tudo. Se der, deu. Eu mergulho em tudo mesmo, mas eu não fico aprofundando nenhum livro. Por exemplo, a vida mística do Nosso Senhor Jesus Cristo, a vida íntima, eu li somente uma vez, coloquei no canal, ouvi depois no mesmo dia, 2, 3 vezes, e gravei. Tá aqui. Agora eu tô indo pro livro do céu. Quando eu preciso, eu vou lá e consulto a vida íntima naquele departamento que precisa. Eu vou nos meus áudios mesmo, né? Então, assim, eu não fico dando muita atenção para outras coisas. Eu pego, faço o que tem que fazer, entrego, e aquilo fica registrado. Quando eu precisar consultar uma pergunta que alguém fizer, aí eu vou e pego. É assim que eu faço. Então, assim, por isso que eu pedi para vocês verem a vida íntima, por causa que eu anotei aqui, ó, umas coisas que Jesus queria que vocês soubessem, que é muito importante entender. Que quando ele está na sua vida íntima, né,
ele fala que tem dois tipos de vida, a vida interior e a vida exterior. E essa vida interior também é ensinada pelos místicos católicos, pelos padres da igreja, que nós também temos essa vida interior, que é a vida espiritual de cada um de nós. E para se viver o dom da divina vontade, é essa dimensão somente que a gente vai dominar. É a vida do Espírito, como São Paulo fala, que é viver do Espírito. Então, a gente vai entrar dentro da gente e procurar Jesus lá dentro. E a gente vai ter que encontrar como fazer esse processo. Aí Santa Teresa, ela ditou a forma da gente poder entrar para dentro de si, que é através da oração. E o dom da divina vontade, ele veio trazer uma facilidade a mais. Não é só essa perfeição, esse caminho de perfeição. Ele veio dar pra gente uma forma da gente poder, assim, estar presos com a divina vontade. Então, cada vez que a gente reza de manhã, divina vontade, reina na minha vontade, a gente está ciente de que a gente não... E a gente tem que estar ciente, tá? Consciente de que a gente não quer mais viver a nossa vontade do jeito que a gente sempre viveu. A gente tem que estar consciente disso. Que a gente vai estar sendo dirigido por Deus e a gente vai se entregar totalmente, custe o que custar, seja o que Ele quiser. Mas a gente faz isso sem ficar preocupado em fazer o processo todo que a Santa Teresa pediu. A gente não fica preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que tal. A gente, na divina vontade, a gente reza, pede constantemente, 24 horas se deixar, a gente fica constantemente ligado para a gente ficar observando o que se passa dentro do nosso interior, o que Jesus fala com a gente, porque Ele quer que a nossa vida seja a mesma vida que Ele viveu na vida íntima, a mesma vida dele. Então, assim, ele assume, né, a alma dele, de humano, né, e ele tem essa vida ativa e a vida interior, que ele deixa bem claro sobre essa diferença de unidade, né? E que ele, nessa vida interior, está unido com o Pai, o Filho e o Espírito Santo hipostaticamente, né? E nós, com Jesus morando em nós, Santíssima Trindade morando em nós, a gente tem essa mesma capacidade de Jesus. Então a gente vai se ofertar para viver essa vida de filhos da divina vontade, a gente poder ser Jesus como Ele viveu. Então por isso que, mesmo jeito que ele falou, que Ele viveu, né, aceitando passar pelas penas, aceitando passar pelas dificuldades, pelas lutas, a gente também tem que aceitar passar por tudo que ele passou, fazer a imitação completa da vida dele. Ele é o maior exemplo que a gente tem da vida na divina vontade. Ele viveu e é ele o principal elemento que a gente tem que imitar constantemente. Então, toda a vida íntima do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente percebe como ele pensava, como ele raciocinava situações, como ele chorava ao ver as situações das pessoas. Então, a gente fica tão inebriado nessa interioridade de ver as coisas com os olhos de Jesus, que a gente não tá nem aí mais pra gente mesmo, porque a gente tá pensando da gente, das coisas que tá acontecendo ao nosso redor. A gente só fica focado em continuar vivendo essa realidade de Jesus, de como ele viveu, de agradar o Pai, de agradar a Deus em primeiro lugar. E aí, por que precisa partilhar? Por que a gente tem que partilhar a nossa vida? Olha, hoje aconteceu isso com meu esposo, aconteceu isso com a minha esposa, aconteceu isso com meu filho, aconteceu isso com a minha filha. Por quê? Porque a gente conversando entre nós, a gente vai dizer, a gente vai poder instruir um ao outro, né? O que naquele contexto, interiormente, dentro de nós, a gente devia estar vivendo, fazendo, correspondendo a Deus naquele momento. E qual seria a forma de agradar a Jesus, agradar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, fazendo a divina vontade, dentro desse contexto, né? Porque se você está ligado com Jesus interiormente, se externamente alguém te fazer algum mal, se alguém te provocar ira, é aquilo que eu falo para você, se alguém te provocar uma situação, como Jesus também foi provocado, né? Você estando concentrado na intenção pura que você tem de agradar a Deus, você vai saber como lidar com qualquer situação. Seja para você usar aquela raiva para falar a verdade que precisa a pessoa ouvir naquele momento, ou para você se retirar, né? E você pedir para a pessoa, olha, nesse momento não dá para conversar, mas eu vou pensar, né? E depois a gente conversa, a gente respira e tal. Como saber
conversar com as pessoas, como saber entender a hora certa de lidar com isso. Então, é importante, não adianta eu vir aqui e começar a ler o livro do céu para vocês nessa aula. Não é essa a intenção, porque isso vocês podem fazer sozinhos na hora que vocês for fazer. E a gente já está fazendo isso constantemente nos vídeos que eu estou fazendo, eu estou sempre fazendo a partilha. Mas é muito importante como colocar na prática da vida de vocês essa vida íntima nossa, que é a vida íntima de Jesus em nós. A gente tem que ser essa morada de Jesus, né? Jesus, ele quer morar na alma, como eu coloquei hoje no canal. Coloquei lá, né, sobre a vida de Santa Faustina. Ela deixou bem claro que era ela, não era ela, mas estava vivendo, era Jesus que estava, né, dirigindo todos os passos dela, todos os atos dela, tudo. E a Santa Luísa também, a Luísa também, mesma coisa, tudo sendo conduzido. Então, a gente vendo que a gente vai ser conduzido por Jesus também. Aí ele pede para a mãe dele imitá-lo em tudo. E além de Nossa Senhora, eu estava falando com vocês, né, que uma pessoa, ela estava querendo falar para mim que a Nossa Senhora não salva. E tem uma quantidade de católicos muito fortes que vão caminhar nessa direção dos protestantes, né? Porque os protestantes, eu lembro que eu também tive esse problema, né? A gente vê claramente que tem padres que não querem mesmo que a gente fale de escravidão de Nossa Senhora, né? Tem padres, tem paróquias que não facilitam a consagração, que não ligam para isso. Tem pessoas na nossa igreja que só fala da Bíblia, o contexto que está na Bíblia, e se sair da Bíblia a gente não pode falar mais nada. Então, nessa situação que a gente está vivendo, a gente vai lidar com isso todos os dias, com todos os nossos colegas que a gente conhece, né, que são da igreja, que a gente quer falar para eles da divina vontade, eles vão vir com esse material pra gente. Como a gente fazer para lidar com isso? Então, aí Jesus deixa bem claro. Quem não tem vontade, quem não tem curiosidade, a gente vai falar, né, da alegria que a gente tá, da felicidade que a gente tá, mas quem não tem curiosidade, quem não tem interesse, quem ficar brigando, não vale a pena. Não vale a pena. Vale a pena você mandar de vez em quando um link para essa pessoa, de um vídeo que você acha que é interessante, né? Mas não adianta ficar discutindo, batendo boca com essas pessoas. Então, assim, é uma das coisas que Jesus coloca muito no coração, né? Pra gente poder viver. Pra gente poder imitar ele, porque ele conversava com os fariseus bastante sobre isso, sobre essas verdades dele, porque ele queria divulgar, dele ser o Messias, era importante naquele contexto ele trazer essa verdade da vida dele. Mas só que ele só falava quando os fariseus perguntavam. E eles perguntavam muito, eles vinham mesmo, né, infernizar Jesus, né? Mas só que o interesse deles não era saber. Mas Jesus mesmo assim tinha a compaixão de conversar e falar, eu sou o Messias. E sempre estava conversando sobre isso. Então, eu sei que eu tô confusa, gente, que eu tô meio um pouco nervosa. Mas assim, eu tava querendo entrar nesse caminho da Nossa Senhora, né? Que a moça falou que claramente que no áudio que eu mandei para todo mundo que a Michelle gravou do diabo falando que é o coração imaculado que salva, né? Eu não queria sair desse contexto, porque se vai vindo outras coisas na mente, aí eu acabo confundindo. Mas assim, eu queria falar dessa imitação de que Maria pede para que a gente faça dela, né? Do caminho que ela traça para a gente poder viver a divina vontade com a ajuda dela, né? Por meio dela. Então, assim, que o Imaculado Coração, ele é o mesmo. Eu falei para ela, o Imaculado Coração de Maria é o mesmo coração de Jesus, né? E que é ela que vai realmente, ela é a mulher vestida de sol. O sol é a divina vontade, né? A mulher que vai pisar na cabeça da serpente infernal. É ela quem vai destronar o Satanás sobre a vontade do ser humano. É ela quem vai, né, abrir o reino da divina vontade para que a gente possa viver, né, claramente isso. Então é muito importante a gente entender isso, que quando o diabo falou que ela que vai salvar, ela vai salvar da ação dele em cada um de nós, né? Que quem salva é Jesus, que salva o ser humano de uma vez, assim, completamente pela cruz, pelo sangue derramado na cruz, que justificou
o homem diante de Deus, e ele fala claramente na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo que todas as orações dele foi para justificar cada ato do ser humano. Então, a gente participando, vendo o livro da vida íntima, a gente viu que ele, em cada coisa que acontecia com ele, circuncisão, no momento que ele estava no ventre materno, né, tudo que acontecia de penalidades que Jesus sofria, era muita penalidade, uma atrás da outra, né, aquele trecho que ele bate nas casas, né, no segundo capítulo, que Maria bate na casa, com José nas casas, e ninguém quer abrir o coração para ele entrar, né, a casa deles, para ele nascer, que eles andaram e andaram, simbolizavam naquele momento, era o Pai batendo nos corações dos seres humanos até o último momento da vida da pessoa. Então aquilo ali, meu Deus, é terrível. Então você vê que tudo que aconteceu foi portas abertas que Jesus deixou para que o ser humano fosse justificado. Mas quem vai salvar a gente? Essa ação do mal que veio no pecado original, que o pecado original é claro, não é, Jesus deixa claro no volume 26 que eu li essa semana, ele deixa claro que o pecado original contaminou não a natureza que foi criada do ser humano, o corpo que vai no banheiro, que se lava, que tem que limpar, né, faz a sujeira, tem que limpar, que tem que comer, que tem que, né, relação com seu esposo, para ter filho e tal. A natureza humana não foi contaminada. O que foi contaminado é uma coisa que o ser humano não sabe, que o mundo não sabe disso. Só o livro do céu trouxe essa revelação, gente. Só o livro do céu, que veio falar que foi a vontade humana somente, a vontade do homem que foi contaminada. Esse foi o selo que Satanás colocou no ser humano. Então ninguém sabe disso. Então, a natureza humana, eles acham que tudo que a gente faz é pecado. Sexo é pecado, que qualquer coisa, qualquer imundície, né? Igual o diabo fala lá. Eles são homens cheios de vermes. Como que ele pôde fazer isso? Eu sou espírito puro, né? Vocês ouviram lá. Eu sou espírito puro, ele tinha que ter escolhido eu. Eu que sou espírito puro, eles são vermes, eles são carne, eles são comidos pelos vermes, né? E ele escolheu um deles para se unir. Escolheu um ser humano, quis, né, unir com a carne humana, com a humanidade. Então, escolheu Maria, né? E ele, nossa, ele ficou absurdamente, ele ficou irado, né, com o fato de Maria ser imaculada. Por quê? Porque ele não explica lá, porque nem ele entendeu que a vontade dela não foi contaminada, né? Que ela nunca teve vontade própria. Nunca, nunca. Então é a verdade do livro, que ela já no primeiro capítulo, do primeiro dia de Maria, Virgem Maria no Reino de Divina Vontade, ela fala, né, que ela não teve vontade. Então, aí você vai acompanhando a vida mística a vida dela, a misticidade de Deus, o livro da Virgem Maria no Reino de Divina Vontade, a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que a Maria, ela só viveu para obedecer. Faça-se, 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 faça-se. E que pra gente ser como ela, é para acabar com Satanás de vez. É o jeito de Satanás de ser destruído, é a gente dar a nossa vontade humana para Maria. Então, o que Jesus fez através de Luísa, gente? É aquilo que eu expus ontem para vocês, que eu queria expor ontem, para poder vocês já pensarem um pouquinho, né? Ontem e hoje eu expus também, para vocês pensarem um pouquinho. Maria, ela, quando aceitou viver inteiramente, ela justificou quem? Eva. Justificando Eva, né? Ela reparou o Pai. O Pai, o fiat do Pai, que deu vida a Eva. Que tirou Eva da metade de Adão, da carne de Adão, né? E o primeiro ato na divina vontade de Adão, que deu vida, foi Eva. Ele falou para o Pai, Pai, eu quero uma companheira que me seja favorável. E aí foi a vontade de Adão, dentro da divina vontade, que permitiu que a Eva fosse criada. Então, o primeiro ato de Adão
que Jesus fala tanto no livro do céu. Vocês vão começar a ler o livro do céu, vocês vão ver esse ato de Adão, que foi o ato mais puro que Adão viveu na divina vontade, foi a mulher. E justamente a mulher foi usada para entrar na vontade humana. Ela que foi a primeira que se contaminou na sua vontade humana. E Nossa Senhora, o que ela vem fazer? Ela vem reparar Eva e reparou o Fiat do Pai. A ofensa que foi causada pela separação da vontade divina. Luísa foi escolhida depois de muito tempo. Jesus ralou para achar, ele mesmo fala, olha, custei para achar uma alma humilde a esse ponto. E precisava ser a maior, a mais humilde. E achou Luísa, que nasceu com o pecado original. Né? E ele purificou Luísa em todo o processo que ele fez, ela aceitou tudo. E o principal, gente, ela não comeu, ela não viveu sem comer, viveu na cama totalmente sem nada. Então, tudo que ela passou foi para reparar Jesus Cristo. Toda essa vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo. Ela viveu 82 anos da vida dela só para poder reparar o Fiat de Jesus. Como se Jesus estivesse sofrendo a crucificação totalmente nela, ela vivendo no lugar dele. Ele encontrou, ela assumiu sobre ela, numa pessoa só, ele fala isso no livro do céu, uma pessoa só recebeu o bem para todos. É numa pessoa só que eu preciso, né, para poder distribuir a todos. Então, o que a gente entende? O Pai, através de Maria, estava feliz, satisfeito, porque foi um ato na divina vontade. O ato na divina vontade é o ato do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o mesmo ato. É como se fosse Deus fazendo aquele ato com aquela pessoa. E Maria fez isso com o Pai. Então o Pai está bem. Ele ama a vontade. E ama, e dá, e está disposto a dar o reino, está disposto a dar os seus bens, a salvação, o perdão, para todo mundo que quiser. Todo mundo que quiser tem. A vontade. Precisa da nossa vontade. Se não tiver a nossa vontade, não adianta. Então, uma pessoa que não tiver a vontade de aceitar a salvação, o perdão do Pai, não aceitar voltar para a casa do Pai, seu filho que volta, não adianta. Isso aí perdeu mesmo, não tem que fazer, gente. É inferno mesmo. Custei para entender isso, custei para aceitar, mas eu entendi, não tem que fazer. Né? E outra coisa, né? Fez o processo com Jesus. Jesus escolheu Luísa para ter uma pessoa que, humana, porque ele assumiu a humanidade, do jeito que a humanidade é, pecadora. Ele veio, fez todo esse processo de penalidades para assumir toda essa vontade humana sobre ele, né? E justificou essa vontade humana total. E Luísa veio e zerou com Cristo. Jesus está também satisfeito com a oferta que a Luísa fez para ele. Né? Então, a gente não está devendo mais nada para Jesus nem para Deus, acreditem se quiser. A gente não está devendo mais nada, elas pagaram. Elas abriram a porta, não é à toa que tem uma cena do livro do céu que Jesus mostra as duas de mãos dadas. Por isso que eu até fiz essa imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo e as duas de mãos dadas. Eu fiz essa imagem, vocês viram, postei para vocês. Depois, se vocês quiserem, eu posto de novo. Das duas de mãos dadas. Porque diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é elas que resolveram o problema nosso. E agora deu o dom da divina vontade para todos nós aceitarmos, de bom grado, de boa vontade, fazer o quê? Agora é a hora do Espírito Santo. Do amor do Pai e do Filho. Para poder o amor do Pai e do Filho ser uma família unido com a família humana. Então, toda a família humana precisa se unir agora para poder dar a reparação para o Espírito Santo. É o terceiro Fiat. É o tempo do terceiro Fiat. A terceira renovação da humanidade. Que vai acontecer após o aviso. Que vai ser o segundo Pentecoste, que vai acontecer no aviso. Né? Vai vir um aviso através de Maria. É ela quem vai, né, receber as vontades humanas de todos aqueles que quiserem. Dar para ela. Até lá, qual é a nossa missão? A gente entender plenamente isso aí. Ver, confirmar, pegar essas confirmações do livro do céu, tudinho.
e a gente começar a falar disso para as pessoas. Porque como que a gente pode reparar o Espírito Santo? Cada um de nós, qual a forma que a gente pode fazer isso? É a gente, né, tendo ele morando dentro de nós. É aceitando as luzes que a gente vai receber para entender tudo isso. As confirmações que ele vai dar em tudo que eu estou falando aqui, tem confirmação no livro do céu inteiro, né? Então, vocês começar a tirar suas dúvidas, a ouvir as coisas, porque quando a pessoa começa a viver na divina vontade, Deus começa a falar com ela, dentro dela. Então, vocês precisam desejar tanto a ponto de começarem a olhar para dentro de si e começar a ouvir Jesus, porque ele vai começar a falar com vocês. E aí, cada luz que sair de dentro de vocês precisa ser partilhada com o mundo, partilhada entre nós e para o mundo. Porque essas luzes são os sóizinhos que a Luísa fala, que Jesus fala que cada ato na divina vontade que nós fazemos, cada pensamento, palavra, batimento cardíaco, qualquer coisa que a gente recebe de Jesus, são sóis que a gente precisa partilhar. Então, as orações que nós fazemos é para reparar a humanidade inteira. Porque, pela ação do Espírito Santo, espiritualmente, nós somos Jesus vivendo em nós. É Ele que está vivendo em nós. E nós precisamos, né, que essa força de Jesus dentro de nós, esse ato, porque Jesus ele vivia inteiramente no Espírito Santo, ele era possuído pelo Espírito Santo. Nós precisamos ser como Jesus, possuídos pelo Espírito Santo, totalmente, para a gente poder viver como Jesus viveu esse dom da divina vontade. Então, para reparar o Espírito Santo, é ser como Jesus, que dá a vida inteira dele para viver essa graça. Então é isso. É isso que eu queria falar para vocês. Agora vocês fazem as perguntas aí à vontade. Então aqui tem a Lígia perguntou, a Michelle também perguntou, mas ela não está aqui agora. Ah, tá aqui. A Michelle perguntou aqui, se o pecado original é deixar a vontade humana, então quer dizer que livre-arbítrio não é fazer o que der na nossa cabeça. Perguntem. Então, a liberdade, a gente não chegou nesse ponto de falar sobre o livre-arbítrio. Tem vários textos ainda no livro do céu explicando sobre o livre-arbítrio. Mas assim, a liberdade que nós temos é em viver a vontade de Deus. A gente está em paz. Quando a gente está em paz, fazendo a verdade de Deus, né? Quando a gente está amando Jesus com toda a nossa força, vivendo só para agradar Ele, né? A gente vai com certeza ter a liberdade plena, né, da gente poder ir nas nossas ações, a gente poder fazer o que a gente quiser. Ele libera a gente para a gente poder, né, ter a nossa família, para a gente ter o nosso lazer, para a gente poder ter, né, as nossas alegrias assim, normais do dia a dia, da vida natural humana nossa, porque não é pecado você ter sentimentos, né? Você visitar uma pessoa, matar a saudade de alguém, né? Tem várias coisas que a gente faz que não é pecado. Então, tudo isso, Jesus ele deixa a gente livre. Se a gente está vivendo para poder falar dessa divina vontade. Então, se você está vivendo a divina vontade, você não tem tempo de ler nada, porque você tem que, né, parar um pouco, você quer esparecer, quer tirar um pouco a sua cabeça dos livros, né, e quer sair para poder conversar com seus amigos. Mas você tá lá, e é o que ele fala nas 24 horas da paixão. Toda a oportunidade que você tem, aproveitar para falar, né? Qualquer brecha que alguém der, você tem que falar dele. É essa liberdade que Jesus quer que você tenha, de ser quem você é, ele, de ser ele. Então, o livre-arbítrio, tá, que ele dá pra gente, é da gente aceitar se a gente quer viver essa felicidade dos filhos de Deus, né? Se a gente quer viver essa felicidade de não precisar pecar, de não precisar ir contra Deus em nenhum sentido e viver plenamente na graça de Deus, né? Essa liberdade que nós temos. Sem essa liberdade, não existe outra liberdade, porque tudo fora dessa liberdade é escravidão do pecado e escravidão da vontade humana. Tudo isso. Então, o livre-arbítrio que nós temos é para a gente decidir se a gente quer andar com Jesus na graça ou se a gente quer andar por nós mesmos. É esse livre-arbítrio que Deus dá pra gente. Mas aí é 2 caminhos somente. Um é estreito e outro é largo. Qual que é melhor? Jesus deixa bem claro. Então, a gente vai viver no estreito, mas nesse estreito, estando nele, né, não saindo dele, a gente consegue ir tranquilo. Resolver tudo. Todo tipo de problema, tudo.
né? Porque é Ele que muitas vezes vai passar na nossa frente, na minha vida, Jesus, Ele toma a frente. Ele às vezes resolve coisas para mim sem antes eu precisar resolver, né? Ele toma às vezes a frente mesmo. Quando eu vejo, a coisa já tá na minha mão. O celular foi um exemplo. O celular estragou, mandei para arrumar. Na hora que eu fui pensar em ligar para a empresa, o celular já estava aqui. Então, assim, sabe? As coisas se resolvem. Eu nem tinha mandado papel explicando para eles qual era o defeito. Esqueci. Então, você vê assim. Aí mandaram o celular novinho. É uma coisa boba, é uma coisa material, mas ele sabe que eu uso para evangelizar. Sem o celular, eu não gravo áudio, eu não faço quase nada, né? Não tenho WhatsApp. Então, assim, ele se preocupa por mim, eu não preciso me preocupar, né? Fico tranquila. Então, é assim, essa é a liberdade que a gente tem. Então, a Lígia perguntou, explica de novo essa parte do terceiro fit da questão da família. Nossa Senhora e Espírito Santo. Então, vamos lá. A família somos nós, né? A Nossa Senhora, ela fala claramente no livro da Divina Vontade, Maria no Reino da Divina Vontade, que ela quer os filhos e que Jesus quer os filhos, né? Que o mundo, na mística, na de Deus, o mundo foi criado para Jesus e Maria. E para eles terem a sua humanidade, terem o seu povo. É o povo deles, eles não querem ser sozinhos. Né? E o pai também não queria ser sozinho, por isso que ele criou Maria. Criou, né? E aí, ele é uma família, Trindade Santíssima. Nós também, ele quis nos dar essa graça da gente fazer parte da família dele. Ele nos queria. E por isso, permitiu criar Jesus e Maria para poder ser a humanidade. E, no terceiro fit, ele quer contar com a gente. O povo. Se não tiver esse povo, ele deixou bem claro, que enquanto não tiver esse povo, ele não manda o reino. Tá? Ele não resolve o problema, que é o triunfo do Imaculado Coração. Tá? Então, se não vir, fica difícil. Se não tiver o povo, e o reino só vai acontecer pela disposição do livre-arbítrio, das pessoas entenderem isso que eu acabei de explicar para vocês, aceitar essa realidade, divulgar isso, explicar isso com todos os elementos que nós temos. A Coroa da Santidade está aí, o livro do Daniel é perfeito, o livro do Esplendor da Criação do Padre José Pianus está aí para vocês. Tem todos os elementos do catecismo da Igreja Católica, tem todos os elementos dos papas, tem todos os elementos, né, do magistério, dos santos, né, dos pais da igreja, todos estão aí, nada está contra, né? Enquanto não tinha esse material, eu ficava sempre na moita. Agora que eu tenho, ninguém me segura mais. Por isso que, né, e assim, essas coisas que Jesus manda para mim, sempre foi, gente, é muito importante que eu quero falar com vocês. Sempre, eu sei que eu tô dando para vocês assim de bandeja, assim. Mas para eu ganhar isso, custou. Custou muito. Vocês não têm noção do que Jesus teve que espremer eu lá naquela, né, para sair o vinho lá. Imagina aquela, né, espremeu mesmo e ainda continua espremendo. Então, assim, vocês são grandes privilegiados que Deus, né, concedeu essa graça para vocês já pegarem as coisas bem mastigado. Mas não adianta vocês saberem de tudo isso, a mente de vocês está explodindo, afogados na Divina Vontade e não souber usar. Então, assim, Deus não está dando isso para vocês, entre aspas, de graça. Ele vai cobrar, tá? Aline, mas que absurdo, Jesus não cobra nada, ele cobra. Nada de graça. Eu sempre vou falar isso para vocês, nada de graça. Né? Para Santa Faustina, Nossa Senhora deixou bem claro, eu postei hoje esse pedaço. Olha, se você não fizer o seu trabalho, você recebeu muitas graças, mas se você não fizer a sua parte, você vai responder pelo número enorme de almas que vão para o inferno. Então, assim, eu lembro dessa parte e nunca esqueço. À medida que eu estou caminhando com Jesus, ele sempre me lembra. Continua, né? Não para. Porque você é responsável por um grande número de almas. E as pessoas que estão ouvindo, entendendo tudo isso que eu estou ensinando, também são responsáveis por um grande número de almas. Então, o que Jesus quer de vocês? Vocês não podem ficar guardando isso para vocês.
Então, o pessoal da Divina Vontade, que eu ouço aí, né, tem muitas contrariedades, mas a coisa que mais me machuca, principalmente a parte do pessoal da Divina Vontade lá, eles foram em Corato, e lá em Corato tem uma semente, infelizmente, que foi lançada lá, ruim, sabe? Que fala que não pode, que o filho da Divina Vontade tem que ser igual a Luísa, que tem que ficar, né, dentro da sua casa, viver só para Jesus, ouvir só Jesus, seja o que Deus quiser. E sabe, você está vivendo seus atos, oferece, você é monge, é um monge que está na sua casa, oferecendo seus atos à Divina Vontade, já tem grande valor, né? E pronto. Tudo bem, pode até ser que algumas pessoas vivam na Divina Vontade assim, e Jesus utilize delas. Eu não vou falar que não, eu não posso falar isso, né? Porque a pessoa está rezando a Divina Vontade, está rezando as 24 horas da paixão, igual o pessoal da Divina Vontade do século XXI está ensinando o pessoal a rezar as 24 horas da paixão. Isso tem muito valor. Elas são almas vítimas, tá? Mas Jesus deixou muito claro para mim que tem as almas, que tem os escritórios da Divina Vontade. Tem os escritórios do amor e da dor. Essas almas Jesus vai usar no escritório da dor, para elas ficarem ofertando o sofrimento delas no dia a dia, né? Ofertando as 24 horas da paixão que elas rezam. E aí vai o livre-arbítrio. Vocês decidem o que vocês querem fazer, né? Vai de vocês. Mas Jesus, ele quer levantar as pessoas que vão... Porque vai ter 9 coros dos filhos da Divina Vontade, tá? Nesses 9 coros vão ter os que estão mais acima. E os que estão mais acima são aqueles que vão pelo amor. Jesus está muito claro isso. Aí vocês vão ler o livro do céu, vocês vão perceber os escritórios, Jesus vai começar a falar para Luísa e tal. E esse escritório do amor é a pessoa que dá o sangue. Que aparece com a sua cara no vídeo mesmo. Para falar sem medo, sabe? De chegar no padre e ter que aguentar igual eu aguentei o padre virar as costas para mim. Dá vontade de sair correndo de lá, né? Hoje aconteceu isso comigo, né? Eu fui lá levar o folheto pro padre e tal, ele... Só por Deus, né? Mas faz parte. É a pessoa que vai e apresenta a Luísa para as pessoas. Que fala o nome Luísa Picarreta. Se você não fizer isso, se você não compartilhar... Meu, a gente compartilha tanto lixo. Tem tanto lixo sendo compartilhado na internet. E se a gente não tiver a capacidade de compartilhar a Luísa, compartilhar as coisas, não entrar... Não precisa fazer vídeo quem não quiser, mas se vocês entrarem no canal do YouTube, nos vídeos católicos e começar a postar, né, os links que nós temos, o material que nós temos, fazer perguntas sobre a Divina Vontade, sobre Luísa, por que não falam da Luísa, falar para os canais, olha, por que vocês não falam da serva de Deus, Luísa Picarreta? Isso já faz um diferencial que vocês não têm noção, né, e não vai fazer mal para vocês, né, e na paróquia de vocês, né, vocês serem representantes, porque Jesus deixou muito claro para mim. Ele mostrou muito o futuro. Ele falou assim, olha, na paróquia, nas paróquias, do mesmo jeito que tem a misericórdia, né, que lançou várias paróquias, tem sua festa da misericórdia, tem as pessoas que rezam o terço de misericórdia, ouviram, né, a minha revelação para Santa Faustina. A mesma coisa, muita gente vai começar a ouvir as revelações que eu fiz para Luísa. E aí eu preciso de gente que já esteja à frente, que vai estar na diocese, sendo o chefe dessa missão, na diocese, né? Da região onde mora. Porque quando começar, vai ter que ter alguém para encabeçar. Por exemplo, na minha paróquia, na minha diocese, a primeira paróquia que começou a falar de Santa Faustina foi a minha. Que começou a rezar o terço toda sexta-feira, né? Foi a primeira. Depois que a minha lançou isso, o padre foi lá e falou para os outros padres, a paróquia inteira hoje faz isso. Nenhum tem uma representação diocesana, mas só pelo fato de uma paróquia começar e ter frutos, o padre falava pra gente que na hora que a gente estava rezando o Terço da Misericórdia, ia muita gente confessar lá e falando das experiências que teve com o Terço da Misericórdia, né, com a divulgação que a gente fez. As pessoas acreditando na misericórdia na época, porque o padre falou que tinha diminuído muitas confissões. E depois que a gente começou a falar da Divina Misericórdia, começamos a falar do diário, das revelações, as pessoas começaram a correr para o confessionário, acreditando que o perdão era possível. Aí o Papa Francisco vai e lança o Ano da Misericórdia. Aí, né, o Papa João Paulo II lança Santa Faustina como santa.
né? Aí surge a festa da misericórdia. Aí o Papa Francisco faz o ano da misericórdia. Então você não tem noção do impacto de salvação que aconteceu através da misericórdia. E vai acontecer a mesma coisa. Jesus falou, vai acontecer igualzinho com a Luísa. Igualzinho. Quem que são as pessoas, as primeiras pessoas, né, que tem que se levantar? Somos nós. Então o Brasil precisa ter pessoas que entendam claramente o dom, que queira fazer esse processo pelo amor, que queira doar a sua parte, né, para poder divulgar. Se a gente não divulgar, não vai acontecer tão rápido. Então, depende, e ele deixa muito claro no Amigo do Céu, depende da disposição das pessoas. Se não tiver disposição, não vai. Né? Se não tiver essa família, não vai acontecer. Né? O reino da divina vontade é essa família de Jesus e Maria, esse povo. Né? Então, vamos lá para a próxima pergunta. O pecado original, então, seria o homem querer tomar as decisões de sua vida sem a participação de Deus. Com certeza, né? Com certeza. Isso a gente vê claramente como que o mundo está hoje. Né? A gente não precisa nem falar muito disso. A divina vontade é um dom ou é esforço individual? É um dom. O esforço individual é a perfeição que a Santa Teresa ensina. Tá? Da vida de Santa Teresa, de São João da Cruz. É o esforço pessoal, de você se submeter à vontade divina. Tem uma diferença muito grande que é muito importante para vocês saberem, né? Que tem muita gente que vai para o céu porque aceita Jesus, simplesmente aceita Jesus. Eu aceito que ele me salvou, que ele é Deus, eu aceito que ele pagou por mim, e eu aceito essa salvação e pronto, final. Quero isso para mim, né? E tem gente que vai simplesmente viver o dom da divina vontade. Viver para não ter vontade humana mais, sendo conduzido por essa voz interior de Jesus dentro de você. Esse dom acontece, vocês vão começar a perceber. Quanto vocês mais assim começar a se quietar, começar a ouvir as inspirações de Jesus no coração de vocês, quando vocês começarem a querer ver, vocês vão ouvir, tá? Peçam para Jesus, peçam muito, porque esse é o dom do Espírito Santo. Essa é a chama de amor. Então reze, principalmente a oração da chama de amor, todos os dias, né? Reza o terço e reza a chama do amor. 5 minutinhos você reza essa oração. É a chama que falta. Por isso que a gente está falando da chama de amor. Porque esse é o dom que a gente precisa ter do Espírito Santo, dele falar dentro de nós. E de mover o nosso coração para entender Jesus, para entender a divina vontade. Então, sem essa chama de amor dentro de nós, sem esse amor muito grande por Jesus, a gente não se abre. E essas coisas que eu recebi de Jesus, esses dons que Jesus me deu, né, são assim, eu acho que é esforço meu, né? Sabe, eu acho que, mas não é não. Eu até tava falando pra Michele hoje. Falei assim, Michele, eu tava lendo o Diário da Santa Faustina por muito tempo, né? Por muito tempo eu tava vivendo igualzinho a Santa Faustina, gente. Eu era Santa Faustina, eu achei que eu tinha até algum problema mental de duas personalidades, eu ter tomado a personalidade de uma pessoa, sabe? De tanto que eu imitava a Santa Faustina e eu sentia como se eu fosse ela, porque Jesus começou a falar comigo, né? Falou com essa chama de amor nasceu através da Santa Faustina, né? Da devoção, lendo o Diário da Santa Faustina. Então essa chama de amor começou a acontecer e eu comecei a ser conduzida como... Até fiz o meu testemunho essa semana e falei sobre isso. Jesus começou a falar comigo e me conduzir. E esse sentimento você não abandona mais. Você não consegue mais voltar atrás. Então a divina vontade, ela é esse dom. Esse derramamento do dom do Espírito Santo. A divina vontade, o dom da divina vontade é esse. Quando você está obedecendo Jesus, às vezes ele pede para você falar a verdade que dói para alguém. E na vida perfeição... A Santa Teresa, você nunca vai fazer isso. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque se você está ouvindo Jesus, você obedece. Você obedece ele sozinho. Você não precisa ir atrás. Nossa, será que eu posso fazer isso? Deixa eu ver lá o mandamento da lei de Deus. Se eu posso falar aqui para a pessoa. Você não vai ficar preocupado. Você vai fazer o que Jesus pediu no seu coração. Quantas vezes eu fui fazer isso, gente? Quantas vezes Jesus falou para mim, a Santa Faustina? Se vocês lerem o diário dela, você vai ajudar muito vocês, porque... Teve uma ocasião que mais fácil de eu falar, que tem como vocês consultar, né? Ela estava falando com a superiora dela, né?
E ele falou assim, vai lá, pede pra superiora pra você fazer tal coisa, uma mortificação lá com silício, não sei o que que é. E ela falou assim, mas ela não vai deixar. Mas vai. E ela foi. Aí, só pra ouvir não. Porque ela sabia que ia ouvir não. Uma pessoa perfeita, lá pela visão esforçada da Santa Teresa d'Ávila, da Moradas, nunca vai fazer isso, gente. Ela vai ficar silenciosa, ela vai, né, ser perfeita. O caminho de perfeição da Santa Teresa é um caminho, né, de submissão, tá? De paciência, de virtudes, assim, só viver virtudes, só se focar nas virtudes. O dom da divina vontade não, é você focar na obediência a Jesus, obedecer a Ele, ponto final. Ele vai falar com você o que você tem que fazer, você vai fazer. Então a Santa Faustina foi lá falar com a superiora, ela pegou e falou assim, no dia que Deus te der a força de um pinheiro, eu deixo você fazer essa mortificação. Aí ela voltou com o rabinho entre as pernas até Jesus e falou assim, Jesus, ela falou que não, eu falei que ela ia falar que não, mas que bom que você me obedeceu, é isso mesmo que eu queria, né? Você me agradou só por você ter ido lá e ter recebido não na sua cara. Era isso que eu queria. Que você se humilhasse, que você se entregasse. Então, é esse tipo de coisa que no comecinho Jesus faz com a gente, para testar a nossa lealdade. Então, Nossa Senhora fala muito sobre os testes de lealdade que Deus faz, tá? No livro da vida de Nossa Maria, no Reino da Divina Vontade, ela fala sobre esse teste que Deus deu para Adão e para Eva e que eles não passaram. E nós também, ele faz esses testes constantemente, mas com a gente que está vivendo o dom da Divina Vontade, todo dia que a gente fala Divina Vontade, Reino da Minha Vontade, todo dia, ele vai tentar e tentar e tentar e tentar e tentar. E quando você entender, ele vai ficar na sua cabeça. Aí eu tava falando pra Michelle, depois que eu li o diário, eu já tava entediada. Quando começou a Jesus pedir pra mim meditar a paixão. Eu abria, medita a paixão. E eu não queria meditar a paixão, gente. Eu não queria, eu não gostava, eu chorava, eu me sentia mal, eu não queria. Aí, eu comprei o livro da vida da Brígida, sabe? Da Santa Brígida da Paixão. Nossa, é muito maçante, eu não gostava, mas não gostava. Aí eu falei, Jesus, esse livro não vai. Aí, enquanto eu estava negando para Jesus o que ele estava pedindo para mim, claramente eu abri o diário, assim, toda hora, o aplicativo era... Na hora que eu clicava no aplicativo, eu vi uma mensagem, eu queria uma coisa nova, eu queria uma coisa, sabe, que tocasse meu coração, nada. E eu fiquei paralisada, eu fiquei estagnada, não saí mais do caminho, sabe? Começou um deserto, porque eu não obedecia a Jesus. E aí, na hora que eu falei, tá bom, já sei que é isso que tem que fazer, ponto final. Na hora que eu fui atrás, quando eu fui, já tinha dado muita coisa para Jesus. Aí, quando eu obedeci Jesus nesse ponto, dessa minha vontade, ele insistiu, gente, ele insistiu. Então, não tem como você fugir da minha vontade. Enquanto você tá com ele tá te buscando. Aí, na hora que eu comecei a ler a Paixão, o que acontece? Encontrei a Luísa. As 24 horas da Paixão, fui procurar alguma outra meditação da Paixão que fosse melhor, achei a Luísa e encontrei tudo. E agora eu tô nessa fonte inesgotável, essa cachoeira, esse oceano de verdades aí que Jesus cada vez abre mais, abre mais, abre mais. E aí agora que eu já entendi que é assim que funciona, eu não nego mais nada para Jesus, na hora que ele me pede uma coisa, é correndo. Então, à medida que você vai entendendo isso, vivendo isso, é muito mais fácil para você viver de boa vontade, né? E a alegria que você tem é tão grande, gente. Ontem foi um dia que, nossa, foi um dia tão difícil para mim. Foi essa menina de manhã, eu fiquei chateada com ela, não gostei do jeito que ela me julgou. Essa moça mandou curso para mim, falou para mim que eu tinha que estudar a Bíblia, nossa, um monte de coisa. Só porque eu mandei aquele áudio do diabo lá para ela. E ela não concordava com o diabo falar que o coração de Maria salva, né? Aí eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Não tenho paciência com essas pessoas, né? né? Mas só que daí a pessoa julga você, ela nem te conhece, ela nem sabe o que você sabe. Não sabe nada, ela já vai falando pra você tem que estudar, você não sabe de nada, né? Então eu já fiquei chateada com isso. Mas só que durante o dia, Jesus me deu tantos presentes, sabe? Porque eu ofertei, comecei a rezar por ela e comecei a conversar com Jesus sobre isso. E ele falando pra mim, tem paciência, né? Você vai encontrar muita gente assim. Eu queria que você visse esse tipo de gente, porque eu quero que você mexa no site. Eu quero que você coloque os elementos no site pra você, pra essas pessoas,
Para quando elas chegarem no site, elas encontrarem tudo que elas precisam da Bíblia lá. Para elas terem as referências bíblicas que elas precisam, porque elas vão precisar disso. E eu quero que você trabalhe com essas almas, eu quero que você, né, esteja pronta para todos, né, desde os mais simples até os mais estudados, até os teólogos, até os padres que virão ao seu site, né, é para você atingir todos. Aí entendi qual foi o motivo pelo qual Jesus queria que eu conversasse com essa pessoa, e não ficar chateada, mas que eu aproveitasse essa energia que eu estava recebendo, né, para poder entender tudo aquilo ali, por que ele estava querendo trazer isso. Porque, olha, toda pessoa que vem para mim, toda pessoa que me questiona, toda situação que acontece comigo é a divina vontade. Tá? Para mim não existe diabo, não. Tudo que acontece comigo é a divina vontade. Sempre. Tudo. Então, na vida de vocês vai ser a mesma coisa. Tá? Não existe diabo, gente. Na divina vontade, a partir do momento que você reza, divina vontade, reina minha vontade, diabo nunca mais aparece na sua frente. Não aparece mais. Jesus não deixa, ele fala claramente para Luísa, não deixo chegar perto, é só eu que cuido da alma. Então, para Santa Faustina, ele fala a mesma coisa, gente. Se vocês lerem o diário, ele fala a mesma coisa para ela. Quem está vivendo na minha vontade, eu tenho muito de chegar perto, não chega perto. Então, é ele que, todo sofrimento é ele. Aí hoje eu expliquei para vocês hoje de manhã, né, que o mundo, do jeito que está agora, nesse sofrimento que está o mundo agora, pandemia, é sinal claro que a divina vontade está fazendo, está reinando, está purificando, está trabalhando. Quanto mais difícil tá as coisas, mais sofrimento tem na terra, mais é Jesus que está tomando conta da situação. E as orações que a gente está rezando todo dia, o terço que a gente oferece na divina vontade, dando liberdade para a divina vontade agir, é deixar ela fazer essa purificação, esse castigo todo que ele está permitindo pela pandemia e economia, né? Tudo que está acontecendo, a fome, essas coisas, que a gente não fique com medo, porque Deus é providente e não vai permitir que as pessoas sofram acima de suas forças. Não vai. Então a gente tem que ter certeza que todas as pessoas, por mais que elas estejam se descabelando na internet porque perderam um ente querido e tal, são pessoas que são fracas, mas que mesmo na fraqueza delas, está garantido na vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo que elas têm a fonte e o remédio que elas precisam. E nós estamos rezando as 24 horas da paixão para ter esses remédios que elas precisam. Então, Jesus ele não vai deixar que ninguém sofra acima de suas forças. Pode ficar tranquilo. A divina vontade está fazendo, mas ninguém vai, né, passar do que é possível, do que é necessário passar. Aqui tá. Aí não fizeram mais perguntas. Fizeram? Peraí. Como e por onde começar a falar da divina vontade na minha paróquia? Onde ninguém nunca ouviu falar. Então, hoje quando eu levei o folhetinho, imprimi o folheto, né? Eu levei pro padre, ele entendeu na hora. Na hora, porque o folheto que eu fiz fala do Pai Nosso, né? Então, leva o folhetinho, já vai ajudar bastante, tá? Para terminar, então, depois a gente quiser perguntar mais coisas sobre isso, eu vou falando. A chama de amor é uma devoção? Não vejo como devoção. Eu vejo como, assim, vamos dizer, como um toque de Maria mesmo para poder fazer tudo isso acontecer, né? Para poder o aviso acontecer, o dom da divina vontade, né, se estabelecer. É tipo assim, a Nossa Senhora dando um tom dela nesse contexto, né? Então é uma força a mais, é um elemento a mais, nunca é demais. Tudo que o céu mandar pra gente vale a pena, né? Eu posso pedir para Jesus falar comigo? Pode pedir, principalmente para ele ensinar a vontade dele para você, né? Falar, para mostrar, ele vai mostrar, e não precisa ser ele falando às vezes, ele mostra através de livros que você lê, ele mostra através de um post que você recebe, né, no seu WhatsApp, uma pessoa que manda conteúdo para você, né? Os conteúdos que eu tô mandando sempre é divina vontade, gente, nunca não é, tá? O conteúdo que eu posto, por mais que vocês tenham dificuldade de ler tudo, mas eu garanto, bate o olho, só dá um relance de olho assim, ó, sabe, rápido, que não vai perder tempo, rapidinho, vocês dão uma olhada no final do dia, na hora que vocês tiver uma pausa, né, dá uma relance, não vai perder nada,
vocês vão ver que aquele conteúdo ali vai abrir a mente para vocês ler alguma coisa. É sempre a divina vontade falando alguma coisa. Sempre está revelando alguma coisa. Né? Eu pensava que ia anunciar, né? A Michelle pergunta aqui. Não. Pode perguntar para Jesus tranquilo, tá? Quantas vezes quiser, para ele falar com você, para ele mostrar, porque Nossa Senhora pedia isso toda hora, se deixasse. Claro que ela não incomodava o tempo todo. Se vocês acompanharem a vida mística, a mística Castidade de Deus, é muito legal esse livro, por isso que eu tô colocando ele inteiro. Já tô no 3º tomo, é muito grande cada tomo, meu Deus do céu. Mas eu tô colocando em áudio para facilitar a vida de vocês. Vocês estão fazendo uma caminhada, coloca no foninho, vale a pena, baixa o áudio, né? Vale a pena. Eu acho que no início exige um certo esforço de atenção, sim, tem que ter essa vontade, é a vontade, né? A vontade nossa, sempre ela é, né? Tanto que aquela aula que eu postei, não sei se todos viram, daquela filósofa, foi muito interessante ouvir aquela aula, que ela fala que a nossa vontade, a tendência é a gente atrapalhar, né? Esse progresso. A tendência nossa é sempre ficar no que é material, no que é fácil, ela fala muito sobre isso. Que a gente gosta de atrapalhar, a gente gosta de distrações. Então, ouve aquela aula dela, eu acho que vale a pena. Depois, se vocês quiserem, a gente procura, é só procurar a força da vontade, um negócio assim, né? E que a gente depois possa, quem quiser me pergunta, vale a pena ouvir aquela aula de novo, entender, né, sobre a vontade, entender o que é a vontade em si, porque ela fala assim, o que é a vontade do homem? Ela não está falando da divina vontade, ela está falando o que é a vontade, entender que o esforço que a gente está tanto falando que tem que ter é da vontade. Precisa ter, porque é o livre-arbítrio de você dar essa dedicação para o conteúdo, né? Em tudo lembrar de Jesus e procurar agradecer a Deus e reparar as ofensas. Tem dia que é muito fácil, tem dia que não dá para fazer por causa da dispersão. Tá? Só pelo fato de você ter ofertado o dia inteiro fazendo o ato preparatório de manhã cedo, todos os seus atos estão sendo ofertados. Tá? Fiquem tranquilos. E sempre você elevando o pensamento, independente se você está disperso, né? Mas se você fez o ato preparatório de manhã, quando você acordou bem cedo, um Pai Nosso que você rezou correndo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, neste dia na minha vida. Só isso que você fala, gente, já é uma oração na divina vontade que vai marcar o dia inteiro, vai selar o dia inteirinho. Fiquem em paz, com certeza, se vocês estão conectados com Jesus, se no fundo da alma de vocês o desejo é agradar Jesus nesse dia e fazer a divina vontade reinar dentro da vida de vocês, isso é um sentimento que nunca vai sair, nunca. Mesmo que você esteja fazendo suas coisas, esse sentimento sempre vai voltar no seu coração, sempre. É o ímpeto do seu coração, é a chama de amor que está ardendo ali, tá? Então, quando vocês estão assim, vocês estão firmes. Aí a Michelle aqui, Jesus está me massacrando, quero participar, mas meus filhos não deixam, tal. Mas só que eu tô gravando aqui, depois vai ficar disponível, tá? A aula para vocês no Facebook. Aí vocês ouvem, tá? Se tiver dúvida, se estiver querendo lembrar alguma coisa. Aí a Lígia, então acho que é a Lígia aqui. Caiu o nome aqui. Aliviada que não é necessário viver igual a Luísa Picareta. Não é não, pode ter certeza que não. Até ler estava me atrapalhando para aceitar essa vontade de ser vítima. Não é não, gente. A vítima, no caso da Luísa, é bem diferente mesmo, né? Ela realmente, ela trabalhou com outra visão. Jesus, ele estava usando ela mesmo para dar o dom de volta para a humanidade. Ela estava... né? Ela tava tipo... você vê que ele fala muito no livro do céu que ela tava representando Adão. Porque ele que representou Adão pro pai, né? Diante do pai era ele que estava representando a pessoa do homem, Adão. Mas aí Jesus deu um lugar para ela. Aí ele fala assim, olha, você é um enxerto e é você quem vai ficar no meu lugar. E ela assumiu o lugar, tá? Então, a gente vai viver agora esse dom livre. É como se a gente tivesse... o mundo tivesse o Éden agora. Como se o mundo fosse o Éden hoje. Tá? Esquece o demônio. A gente tem que esquecer que o demônio existe. Ele não tem mais poder na Terra. Não tem. Só para quem faz a vontade humana dele. Do jeito que a vontade humana. Quem está vivendo na divina vontade é como se vivesse assim. Imagina assim que a Terra agora, o seu templo, que é você, o seu corpo, agora é o Éden. É mais ou menos isso que está acontecendo na Terra nesse momento, tá? Então, você que está vivendo na divina vontade, você e Deus estão conectados como Adão e Eva estavam conectados.
Ele começou a viver em você desde o momento que você disse sim. E ele entendeu o seu sim e ele tá morando aqui dentro, tá? E é só você agora reconhecer, fazer igual, parar de ser igual a Luísa, porque a Luísa olhava, né? Olhava, não via Jesus, cadê Jesus, cadê Jesus? Né? No livro 2, eu acho, no volume 2, cadê você, cadê você, cadê você? E ele, por quê? Né? E saía de dentro dela com a mão, parecendo que ele pegava e fazia assim, tô aqui. Né? É a mesma coisa que ele vai fazer com a gente. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro da gente. Então, a gente tem que reconhecer, né? E dar lugar para ele fazer, para ele acontecer, né? A divina vontade explodiu minha mente, que fantástico. Como faço à noite a leitura da meditação, que me dá sono e às vezes dá vontade de deixar. É válido se deixar na metade? É válido, tá? É válido, né? Eu falo muito para Jesus, se a natureza humana, a minha natureza humana fraca, ela é pura, como o Senhor mesmo disse, mas é a minha vontade que é suja, mas eu já dei a minha vontade para o Senhor, e eu estou aqui de todo o meu coração, né, com a minha vontade, tentando de todo jeito, mas eu estou morrendo de sono, e não consigo ficar com o olho aberto, né, a minha vontade está fazendo de tudo para estar aqui, vou tentar ficar até o fim, né, e quanto mais você se ofertar nesse sacrifício de ficar acima da sua, ele abre mais caminhos para você. É aquilo que eu falei, ele vai perceber isso aí e vai pegar essa oferta. Mas se você realmente precisa acordar cedo no dia seguinte, né? E você sabe que você não teve tempo de fazer durante o dia, se você fez metade, não tem problema nenhum, tá? No outro dia, ou então se você quiser colocar o áudio, e se você dormir no meio do caminho do áudio, não tem problema. Coloca o áudio, fica ouvindo e dorme, não tem problema nenhum. O importante é que você entenda, né, que a sua fraqueza, as suas imperfeições são consumidas pela intenção pura do seu coração. Então ele fala assim que a intenção ela tem um poder, a intenção de fazer a divina vontade plenamente em todos os atos que você vive tem um poder de impactar tudo. Ela cobre tudo, ela é uma onda que ela cobre tudo. Ele fala para Luísa que a intenção tem esse poder. Nos primeiros volumes que ele fala, vivendo na divina vontade, iremos passar constantemente por teste, se deixar todo dia, toda hora, tá? Por causa que é justamente aquela aula da filósofa. Vocês precisam ouvir essa aula da filósofa para entender por que precisa passar pelos testes. Porque a gente tem uma tendência natural da nossa vontade, por causa do pecado original, né? Que ainda, né, está por aí, né? Nossa liberdade e tal. A gente tem uma tendência de se distrair, né? De sair do foco. E aí ele permite os testes para que a gente possa... É como se fosse uma colherada a mais que ele quer dar pra gente poder se sentir feliz com aquilo. Ele quer dar a felicidade, ele quer dar os bens dele. E para dar os bens dele, ele precisa da atenção da alma. Ele precisa que a pessoa não desperdice a graça, que ela utilize aquela graça. Então, para você ter essa graça, você aproveitar esse conhecimento, né? E esse sol, produzir esse sol que precisa produzir, do conhecimento da graça, da inspiração divina, das luzes, ele precisa que você mereça, que você pague o preço. E aí é o teste que ele permite que você viva para poder entender mais um passo. E é maravilhoso, não tem coisa melhor do que você passar no teste, gente. Nossa, vale a pena, sabe? É como se você tivesse que subir um muro muito alto, ou uma árvore muito alta, sabe? Um muro, mas do outro lado... A visão lá em cima da árvore vale a pena, assim, né? Ou então você teve que subir o muro e do lado do outro muro tem a coisa mais maravilhosa que você imaginava. É a mesma coisa. Se você não subir esse obstáculo, se não passar por ele, você não vai ver aquilo que tem pra frente. E essa é a vida do abençoado do céu, tá? Os abençoados no céu, eles também vivem essa realidade. Por isso que a gente vai viver o céu na terra. Por causa que essa... constância de estar recebendo as luzes, né? E ele assim, ele acabou de te dar um, ele já está dando o outro. Ele acabou de te dar um, ele já está te dando outro. Então é um atrás do outro, tá? É uma luz atrás da outra. A Michelle falou, essa questão de dormir é minha fraqueza, tem dias que não consigo acordar na hora que prometi para Jesus. Aí é despertador mesmo, tem que fazer não. Né? Só o fato de você ligar o despertador já é vontade, já é intenção, né?
Então, assim, você tá mostrando... Eu vivo muito dessa coisa assim, Jesus, eu vou mostrar pro Senhor o que eu quero. Eu vou mostrar, agora o resto é o Senhor que faz. Gente, eu sou acordada, eu falo pra todo mundo, eu sou acordada pelos anjos. Sabe, eu não consigo ficar na cama. Quando você tá envolvida com a divina vontade, é o ritmo hipnótico lá que o diabo fala, sabe? É a mesma coisa, a gente fica, entre aspas, alienado por Jesus. Vocês estão entendendo? Você está no ritmo. Então, à medida que você está andando no ritmo, você não sai desse ritmo mais. A divina vontade, ela vai fazendo esse processo, essa força da atração que existe natural, essa lei da atração natural que o diabo falou que tem, existe de verdade e é usado por Deus, pela divina vontade, para que a gente possa continuar andando constantemente. Então, é à medida que você vai dando a sua vontade e aí tem os graus, né, de caminhos que a alma está prosseguindo. Então, quanto mais alto o grau que você está, mais você fica nesse ritmo hipnótico. Você não consegue mais sair da divina vontade, nem se você quiser. Então, eu já vivo assim. Então, garanto para vocês que, à medida que vocês seguirem, vocês vão viver assim também. Vai ser fácil. Tudo que vai ser muito fácil, é impossível você não viver na divina vontade. Vai ser impossível você não falar de divina vontade. Vai ser impossível você não viver isso. E podem ficar tranquilos. Olha, eu sofri guerras de todos os lados. Da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, do meu esposo, dos meus filhos. Guerra do lado do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados. Guerra do lado da paróquia. Guerra de tudo. Acabou tudo. Depois que você já está nesse ritmo, Jesus amansa tudo. Resolve todos os problemas. Amansa tudo, tudo, tudo ao seu lado. Mas todas essas guerras que você teve que travar com essas pessoas para viver na divina vontade, tudo foi teste. Tudo foi obstáculo que precisava passar. Tudo foi. Os muros que você precisava subir para poder alcançar as graças, tá bom? Então, eu vou terminando, gente, já é 7 horas, tá? Então, foi bom ter falado da fraqueza. Como sei que passei no teste, não decepcionei Jesus. É fácil, tá? A gente sabe por causa que a gente logo tem algum contentamento, alguma felicidade, tá? E a gente sabe quando a gente... fez uma coisa a mais para Jesus, quando a gente se ofertou e fez algo a mais para Ele, né? Até ouvir um vídeo até o final, né, de uma formação é um teste, sabia? Então, assim, ler 3 trechos por dia, ou então cada dia você lê, vai aumentando um pouquinho mais, não sei, à medida que vocês vão perceber que assim, são pequenas coisinhas que Ele pede no dia a dia e tem grandes coisas. E a outra coisa, quando vocês estão recebendo os conteúdos aqui, de mão beijada, entre aspas, que eu estou dando para vocês, eu tenho certeza que vocês estão passando por alguns testes. Porque Ele não libera para a pessoa a vontade dela estar aqui, ouvindo essas coisas ou lendo essas coisas, sem que a pessoa passe por testes, tá? Então, eu tenho certeza que todos vocês estão passando por testes. Já estão passando e estão correspondendo aos testes. E sendo fiéis. E umas coisas que é certeza que você passou no teste é a resignação. É você aceitar, muitas vezes aceitar aquela situação que aconteceu, sem se mover, né, sem se arrumar confusão. Você deixou passar quieto. Uma pessoa, né, uma situação que antes você iria brigar, e você deixou quieto, você passou. Sabe, você não deu atenção a sua mãe, que antes, se ela viesse falar com você, você ia gritar com ela, mas você tá tão focado na divina vontade que você tá tão focado que você, sabe, deixa a pessoa falando sozinha e vai embora, tipo assim, entendeu? E isso não é maldade com as pessoas, tá? Quando você muda o seu jeito de agir, em vez de corresponder à ofensa, você dá as costas, não, isso é uma prova de que você tá tranquilo, que você não tá querendo mais arrumar, é uma mudança de vida, né? Aquela pessoa, você era uma pessoa e você já mudou para outra. Então, o ritmo já está acontecendo. O ritmo de você estar constantemente resignada, a paz. Esse é um sinal muito grande. Uma paz muito grande começa a reinar na alma, né? Uma certeza de que você fez o que precisava fazer, né? E uma coisa que a paz, ela é importante para vocês entenderem. Quando eu falo a verdade, numa situação, pro meu esposo, por exemplo, eu falo para ele, você fez algo errado, você fez algo que atrapalhou aqui comigo. Quando eu falo a verdade, eu fico em paz porque eu falei a verdade, meu esposo está lá remoendo a verdade que eu falei para ele. Mesmo que naquela hora ele falou alguma coisa errada para mim, meio atravessado. Mas só que eu sei que eu falei a verdade.
Então, esse negócio de falar a verdade é teste constante. É uma das coisas que mais eu passo nos testes, é isso. Né? Quando eu sou verdadeira, sincera, honesta, tanto com as pessoas como comigo mesma. Oi. Não, eu queria saber se você está no meu vídeo. Tô. Hoje eu as perguntas, Liz. Pode fazer. Pode fazer. Só falando ou eu tenho que escrever? Ah, não, é porque você está falando de teste. É que minha mãe, ela parece que é de hora que eu estou no quarto fazendo orações, sabe? E ela vem me chamar e quer que eu saia para fora. Isso que eu ia falar. Então, aí você tem que lembrar. É que você falou. Você tem que lembrar, né, que a vontade das pessoas é a vontade de Deus. Às vezes a vontade das pessoas é a vontade de Deus, tá? Então, às vezes, assim, você deixar de rezar para ir atender ela, é você tá fazendo a vontade de Deus. E se é isso sempre, tá? Oferta isso sempre, não tem problema. Essa intenção de você fazer a vontade dele, fazendo a vontade dela, é a divina vontade, tá? É uma coisa muito importante, Nossa Senhora que me ensinou na Mística Cidade de Deus, que fazer a vontade da outra pessoa, seja qual for, tá? É fazer a vontade de Deus, porque é filho de Deus. Aquela pessoa que te pediu uma coisa é filho de Deus. Então, se ela pedir uma coisa para você fazer, se tiver dentro da moral, dentro dos mandamentos da lei de Deus, não tem nada contra, né? Não é um pecado que você vai estar dando a mão para ela e fazendo, não. Não, mas se for uma coisa que a pessoa está te pedindo, que não tem nada de errado, é vontade de Deus, tá? Então, sempre quando você for obedecer alguém, antes sempre a moral primeiro. Sempre você vai ver, né, os 10 mandamentos, que é a lei da moral, né? Mas a lei de Jesus qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, aquilo que você gostaria que alguém fizesse com você, você faz também. Então, isso é divina vontade, sempre. Os mandamentos da lei de Deus sempre vão ser divina vontade, sempre, sempre. Entendi. Tá? Acabei de passar nesse teste. Eu já tinha avisado para meu esposo. Ele não fique com raiva dele, não perca a minha paz, tá certo? Essa paz é incrível. Nunca tinha vivido nada semelhante, amém? Então, estivemos reunidos. Continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus que é todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, 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 tá? Um abraço para todos vocês, uma boa noite, bom final, um bom domingo para vocês. Espero que tenha sido bastante proveitoso a nossa aula, tá? E vamos continuar, firme, tá bom? Tá bom? E qualquer coisa, se estiver continuar tendo dúvida, tiver pergunta, vai fazendo para mim, que eu sempre vou estar respondendo aí, tá bom? Um abraço para vocês. E vai estar disponível lá no canal o vídeo. Daqui a pouco eu compartilho o vídeo para vocês aí, se vocês quiserem ouvir a aula de novo, tá? Deus abençoe.